Graça e paz, meus irmãos. Hoje nós vamos, mais uma vez, meditarmos a palavra de Deus. Quero convidar todos a abrir a sua Bíblia, no livro de Efésios, no capítulo 2. Versículo 1 a 11. Diz assim o texto: E vos vivificou, estando mortos em transgressões e pecados, nos quais, no passado, caminhastes, conforme o curso deste mundo, conforme o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós vivíamos, em tempos passados, os desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo, abre aspas, pela graça sois salvos, fecha aspas. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas épocas vindouras as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco através de Jesus Cristo. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, ou melhor, isto não vem de nós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém, ou não de obras para que nenhum homem se glorie. Deus nos abençoe sempre através da sua palavra. Pela força do hábito, nós às vezes usamos uma outra tradução, e aí quando usamos uma Bíblia que tem uma tradução um pouquinho diferente, a nossa mente, o nosso subconsciente parece que quer antecipar aquilo que nós estamos enxergando, com os nossos próprios olhos. Muito bem, hoje nós queremos falar sobre experimentar ou experimentando a admirável graça de Deus. Esta é a nossa revista. Esse é o material que nós usamos na nossa escola bíblica dominical. Estamos estudando uma série de estudos na carta de Paulo aos Efésios e hoje nós faremos o nosso quarto estudo, que traz esse título, como eu acabei de dizer, Experimentando a admirável graça de Deus. Irmãos, amigos, acredito que cada estudante da Bíblia, cada pregador, acaba tendo alguns textos que são de sua preferência, alguns textos aos quais ele se apega mais. Eu queria dizer que esse livro de Paulo, esta carta que Paulo escreveu, ele certamente é uma das cartas do Novo Testamento mais lindas, uma carta completa. Eu já falei que nos 3 primeiros capítulos, a palavra de Deus aqui nos ensina a doutrina, e nos últimos 3 capítulos, Paulo meio que está aplicando essas doutrinas ao viver diário dos crentes. Então é um livro maravilhoso. Embora, se vocês perceberem ao estilo de Paulo, nas outras cartas, aos Filipenses, aos Colossenses, aos Tessalonicenses, enfim, ele também usa muito de palavras muito semelhantes, Mas é interessante porque toda a palavra de Deus, ela é bela, ela é linda, ela é maravilhosa. Nós temos a referência, eu apenas farei a citação da história e não da referência em si, porque não me lembro agora. Mas um salmista, ele disse que quando ele encontrou a palavra de Deus, ele logo as comeu. Um prazer. Às vezes nós fazemos essa comparação.
Por que que nós não temos um apetite semelhante pela palavra de Deus, como nós temos um apetite grande, diário, pelo alimento físico? É muito interessante nós nos lembrarmos que, da mesma forma que nutrimos o nosso corpo físico, nós precisamos nutrir a nossa alma. E aos olhos de Deus, o homem que se concentra em alimentar apenas o seu corpo e não se concentra em alimentar a sua alma, aos olhos de Deus ele é um homem tolo, ele é um homem insensato. E nós precisamos ter realmente esta consciência. Muito bem, vamos adentrar o nosso estudo, a nossa lição, para falarmos um pouco sobre esta oportunidade de experimentar a admirável graça de Deus. Nesse início desse capítulo 2, nós podemos ver, irmãos, um quadro impressionante, onde o apóstolo Paulo ele está mostrando para os efésios, e obviamente está mostrando para nós outros, como era a nossa vida antes de Cristo e como se tornou a nossa vida depois de Cristo. E olha, a nossa situação anterior não era uma situação boa, era uma situação realmente triste. O nosso estado, segundo a palavra de Deus, era um estado de depravação total. Nós estávamos mergulhados nos pecados, nós estávamos mortos e nós estávamos separados do nosso Deus. Nós batistas, nós cremos, nós ensinamos uma doutrina bíblica que se chama depravação total do homem. E esta doutrina nos ensina que não há nada no homem que possa agradar a Deus, ou não há nada que o homem possa fazer que agrade a Deus. Justamente por esta condição. O homem, ele é pecador, ele está separado de Deus, ele está destituído da glória de Deus, e certamente não há nada nele que possa agradar ao nosso Deus. O salmista Davi, no Salmo 51, no versículo 5, ele reconhece e ele fala inspirado que a condição do homem é realmente de depravação total, e esta condição ela é hereditária, ou seja, o homem ele nasce herdando o pecado dos seus pais. E no versículo 5 do capítulo 51 dos Salmos, Davi fala: eis que fui moldado em iniquidade, e em pecado minha mãe me concebeu. Em outra tradução fala: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Então essa é a condição do homem. Ele já nasce pecador. E esta condição vai perdurar até a sua morte, né? Porque o salário do pecado é a morte, e esse período ele dura durante a nossa existência. A nossa situação era realmente uma situação de desespero, era uma situação terrível, porque nós nos encontrávamos mortos, nós nos encontrávamos condenados e não havia nenhuma luz no fundo do túnel para nós. Estando nesta condição, nós estávamos realmente condenados ao inferno. Nós estávamos condenados à morte eterna. Não havia, como eu disse, nenhuma esperança ou aparente solução. É óbvio que à margem da graça de Deus. E esse é o quadro em que nos encontramos hoje, sem Jesus. Todos hoje que não têm Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, eles se encontram nesta condição de depravação, eles se encontram nesta condição de separado de Deus. E aí você precisa entender, nós precisamos entender que sem a ação salvadora da graça de Deus, realmente não há nada que possa nos beneficiar, não há nada que
possa nos ajudar. Então esse é o primeiro quadro que mostra o nosso antes, como é a nossa vida antes de Jesus. Mas ainda Paulo ele passa a nos mostrar uma segunda fase ou um segundo quadro, aonde Paulo nos fala da graça salvadora de Deus. Essa graça salvadora de Deus, Paulo está nos ensinando, a palavra de Deus está nos ensinando que ela é capaz de anular as consequências do pecado. É como se a graça fosse um antídoto. Na verdade, nós sabemos que não bastou Deus dizer, não bastou Deus declarar, mas foi preciso que Deus agisse. E Deus, na sua graça, Ele decide, Ele planeja entregar o seu Filho como expiação pelos nossos pecados. Isto é a ação da graça. A graça de Deus, ela vai anular, a graça de Deus, ela vai rasgar a nossa dívida, ela vai eliminar todas e quaisquer consequências. Eu me refiro a consequências eternas, porque algumas consequências do pecado nós continuamos sofrendo, como a própria morte, como o próprio envelhecimento, como a própria doença. Mas as consequências eternas, que era de separação de Deus, que era de condenação da alma, estas consequências a graça certamente ela vai eliminar. Então Paulo ele diz que nós agora precisamos ter uma compreensão correta que as severas consequências dos nossos pecados elas foram anuladas pela graça, e agora nós precisamos ser humildes e gratos ao nosso Deus. Nós então precisamos entender que a razão da nossa existência agora é certamente viver para o louvor da glória de Deus, engrandecer o nome desse Deus que, de uma forma tão maravilhosa, Ele nos salvou através da sua graça. Lembre-se, somos salvos hoje pela maravilhosa graça e amor de Deus. Através de Jesus, a nossa única esperança e refúgio. Então, vimos aqui duas situações, dois quadros, que nós poderíamos dizer um antes e um depois. Antes de Cristo, a nossa situação era terrível, e pós-Cristo, a nossa situação ela é linda, ela é maravilhosa. Dentro daquilo que está proposto, nós gostaríamos de considerar agora a situação irremediável do homem. Falar mais propriamente sobre aquela primeira fase do seu quadro. E é interessante porque, mesmo que tudo possa parecer bem, não está tudo bem quando se está sem Jesus. O homem, embora possa parecer que está vivo e bem, ele está espiritualmente morto. É uma coisa impressionante, porque você vai às festas, se você for a uma festa, se você for em alguns lugares, você vai encontrar as pessoas muito aparentemente felizes, alegres, comemorativas, e você não, parece que em primeiro plano você não tem essa ideia de qual realmente é a situação desta pessoa. Mas poderíamos fazer uma comparação como mortos-vivos. Eles estão mortos espiritualmente, separados de Deus, mas estão vivos ainda fisicamente. As pessoas elas podem rir, elas podem se alegrar, elas podem conversar, elas podem brincar, trabalhar, elas podem se divertir, porém elas estão separadas de Deus, elas estão mortas espiritualmente. Eu quero chamar a sua atenção para esta condição do homem.
Se você é uma pessoa que está espiritualmente morta e fisicamente viva, você precisa pensar seriamente, porque o teu tempo de alegria, o teu tempo de desfrute, o teu tempo de deleite, ele vai durar enquanto o seu físico durar. Ou seja, assim que você morrer, toda esta alegria, toda esta felicidade, ela acaba e você agora passa a desfrutar as consequências da sua condição espiritual. E qual é a condição da sua vida espiritual? É de morte, é de condenação, é de separação eterna de Deus. Então não se deixe enganar pelo momento em que você está vivendo, pelo fato de estar respirando, se alimentando, pelo fato de estar se divertindo, achar que tudo vai ficar bem para sempre, porque não vai. Vai chegar um momento, quando a tua fase física lá acabar, você vai morrer e você vai ter que encarar a eternidade. E na eternidade, estando separado de Deus, você só pode ir para o inferno, que é a única opção que a Bíblia apresenta, oferece, fornece para aqueles que estão sem Jesus. Aqui em Efésios 2, no versículo 1, nós podemos encontrar um atestado de óbito, talvez o seu atestado de óbito, e de todas aquelas pessoas que estão sem Jesus, porque o texto diz que ele nos deu vida quando nós estávamos mortos. Então, tire ele nos deu vida, e você vai ter o seu atestado de óbito. Estávamos mortos. Nós não estamos falando de alguém que está aqui doente. Nós não estamos falando de alguém que está fraco ou correndo perigo. A Bíblia está dizendo e está falando de alguém que está morto. É uma situação muito diferente. Uma coisa é estar doente, outra coisa é estar correndo perigo, outra coisa é estar enfraquecido. Este não é o caso das pessoas que estão sem Jesus. A situação, o caso das pessoas que estão em Jesus é de morte, elas estão mortas espiritualmente. Paulo também, ele não está falando aqui de forma simbólica, como alguns pensam. Alguns acham que Paulo estava usando uma figura de linguagem. Não, Paulo está falando de forma literal. Esta é a condição do homem sem Jesus. Ele está morto em seus delitos e em seus pecados. Deus já havia dito e mostrado isto, ou esta situação do homem, lá em Gênesis. Quando a gente volta para Gênesis, capítulo 2, versículo 17, nós temos esta ordem de Deus aqui. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela tu não comerás, pois no dia em que dela comeres, tu certamente morrerás. Todos nós conhecemos esta história, quando na criação, ali no Éden, havia um jardim maravilhoso e Deus deu esta ordem para Adão e Eva. Ele disse: vocês podem comer de todas as árvores do jardim, menos da árvore do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, se vocês comerem, vocês vão morrer. E Adão e Eva desobedeceram a Deus, a serpente enganou Eva, Eva ofereceu para Adão comeu o fruto, e após pecarem, certamente Adão e Eva morreram espiritualmente. E qual a prova disso? Por que nós estamos afirmando que Adão e Eva morreram espiritualmente? É porque todos os dias o Senhor passava para ter comunhão com eles. E logo após terem comido fruto, ou seja, logo após terem desobedecido a Deus e pecado, eles descobriram que estavam nus e ficaram com vergonha, ou seja, seus olhos abriram. Passaram a ter o conhecimento do bem e do mal. Este era o nome daquela árvore, uma árvore que poderia dar o conhecimento do bem e do mal. Então, assim que eles comeram, seus olhos foram abertos e eles puderam conhecer o bem e o mal, e eles ficaram envergonhados porque estavam nus. E nesta condição de vergonha, eles já não podiam se apresentar perante Deus. Envergonhados de Deus, eles fogem de Deus. E eles se escondem quando Deus por ali passa. Eles não podiam mais encarar o Criador. E certamente é essa a nossa condição em pecado, porque o pecado nos deixa com vergonha de Deus.
O pecado nos afasta de Deus, o pecado nos separa de Deus. Então está aqui a prova de uma morte espiritual. Naquele dia eles não morreram fisicamente. Naquele dia eles começaram a morrer fisicamente, mas espiritualmente morreram de forma instantânea. E eu queria lembrar que como um cadáver está totalmente incapaz de fazer qualquer coisa física, o homem morto espiritualmente está incapaz de fazer qualquer coisa espiritualmente. Muitas vezes nós somos enganados pelas aparências. Você vê uma pessoa viva fisicamente, como eu disse, indo nas festas, se alegrando, festejando, e você não consegue imaginar uma vida espiritual morta, uma alma condenada. Mas é exatamente isso. Embora uma pessoa seja capaz de se alegrar, de festejar, ele não é capaz de fazer nada espiritualmente. Ele faz fisicamente porque está vivo fisicamente. E ele não pode fazer espiritualmente nada que possa agradar a Deus, porque ele está morto. E o morto, ele não tem nenhum tipo de reação ou atitude. Todos os mortos vão se deteriorar fisicamente. Os mortos espiritualmente irão também se deteriorar no inferno. Isso se chama condenação eterna. Então, da mesma forma que fisicamente nós enfraquecemos, adoecemos, morremos, deterioramos, o nosso corpo ele é consumido pela terra ou por qualquer outro elemento. Espiritualmente falando também, a morte vai causar este efeito em nós. Porém, embora fisicamente nossos dejetos, os nossos restos mortais, eles podem com o tempo desaparecer completamente ou virar cinza, espiritualmente o nosso ser espiritual, a nossa alma, ela é indestrutível, ela é eterna, ela não acaba. Porém, ela entra num estado de sofrimento eterno. E é isso que é o mais terrível. Porque se nós sofrêssemos um período e depois deixássemos de existir, como fisicamente, seria maravilhoso. Ou maravilhoso, é óbvio, é exagero, mas diante de uma condenação eterna. Mas como somos eternos e vamos existir eternamente, é uma situação terrível, porque isso se chama condenação eterna, sofrimento eterno. Sofrer por toda a eternidade, sem nunca ter nenhum alívio. Então, a única esperança para esses mortos, a única solução para todos aqueles que se encontram separados de Deus, a única esperança, solução é Deus soprar o sopro da vida espiritual neles, que é exatamente o que Paulo está dizendo para os Efésios. Paulo está dizendo para eles assim: vocês estavam mortos, separados de Deus, condenados ao inferno. Mas ele veio e vos deu vida quando vocês estavam mortos. Ou seja, vocês não fizeram nada. Mas Deus vos amou tanto que ele veio e deu vida para você. Você que está me ouvindo agora, que depositou a sua fé em Jesus, dobre os seus joelhos, se humilhe diante de Deus e agradeça ao Senhor por Ele ter feito isso com você, porque nós estávamos mortos e Ele veio e soprou em nós o fôlego da vida espiritual e nos deu vida eterna. Todos os homens, eles são por natureza filhos da ira e certamente separados de Deus. Então, primeiramente, nós queremos considerar, ou já consideramos até aqui, duas coisas. Vimos o nosso quadro do antes e o depois e falamos sobre a situação irremediável do homem, ou seja, não há nada que o homem possa fazer para reverter a sua situação, a não ser que a graça de Deus entre em ação, Deus queira salvá-lo e lhe dê vida. Em segundo plano, nós queremos considerar a graça e a misericórdia de Deus. É a partir do versículo 4 do capítulo 2 que Paulo começa a descrever o amor de Deus para com a raça humana. E ele usa o termo mais Deus, ou seja,
mostra toda a nossa condição de uma situação terrível, mas aí ele apresenta assim, mas Deus, ele coloca Deus como o grande responsável por tudo isso que vamos falar e que de fato vai acontecer nas nossas vidas. Mas antes de propriamente nós adentrarmos a falar sobre mais Deus que fez isso, eu queria dar uma explicação rápida. Eu sei que vocês têm condições de pesquisar aí e ter informações muito mais precisas, mas uma explicação rápida sobre graça e misericórdia. São duas palavras que nós encontramos muito na Bíblia e que são maravilhosas. E primeiro eu preciso entender o que é misericórdia. Misericórdia é Deus não dar para mim ou para você aquilo que nós merecemos. Ou seja, nós merecemos alguma coisa? Sim. Só que o que nós merecemos não é coisa boa. Todo o nosso merecimento é de coisas ruins. O que eu mereço? Eu mereço morrer, porque eu sou pecador. Eu mereço ir para o inferno, porque eu desobedeci a Deus. Eu mereço castigo, sofrimento, porque eu causei sofrimento em Deus. Então, misericórdia é quando Deus decide não me punir, não dar para mim ou para você aquilo que nós merecemos. Isso é misericórdia, por isso clamamos, Deus, tem misericórdia de mim. Eu sei que eu errei, eu sei que eu mereço ser castigado, mas não me castigue, não me puna, tem misericórdia de mim. Então, misericórdia é algo que somente Deus, no sentido profundo da palavra, pode ter. Eu sei que numa escala menor, nós, seres humanos, também podemos ter misericórdia uns dos outros. Mas vamos considerar a misericórdia de Deus, que é Ele não nos dá aquilo que nós merecemos. Então, louve a Deus, porque Deus ele é misericordioso. Não há regras para a misericórdia de Deus. É muito importante que se diga isso. Ninguém merece a misericórdia de Deus. Ninguém exige de Deus a sua misericórdia. Ele disse para Moisés o seguinte: Moisés, eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Ponto, acabou. Então, misericórdia é algo que nós imploramos e clamamos, e se Deus quiser ter misericórdia, amém. E graça é meio que o contrário, porque graça é Deus me dando aquilo que eu não mereço. Misericórdia, Ele não me dá o que eu mereço, e graça, Ele me dá o que eu não mereço. Ou seja, o que eu não mereço? Eu não mereço ser salvo. Eu não mereço ir para o céu, eu não mereço ter os meus pecados perdoados, mas Deus, na sua graça, perdoa os meus pecados. Deus, na sua graça, me dá o direito de viver no céu, morar no céu. Deus, por sua graça, me dá a vida eterna. Então, isso é graça, que nós chamamos de favor imerecido. Por isso, batemos naquela tecla que nós não fizemos nada para ser salvo. Deus nos salvou pela graça. Por isso batemos naquela tecla que nós não podemos perder a nossa salvação, porque não fomos nós quem a conquistamos, foi Deus que nos deu por sua graça. Então vamos considerar mais Deus, né? Nos mostra o plano de Deus para salvar esse homem morto e separado de Deus. Embora a situação do homem era terrível, Deus tinha um plano, Deus tem um plano para salvar este homem. O homem está morto sem Cristo, mas este homem pode viver através de Cristo. O plano de Deus é grande demais para compreendermos na sua totalidade, mas podemos sentir os seus efeitos em nós e então nós cremos. Ou seja, tanta discussão, você que é estudante da Bíblia, você que gosta de teologia, certamente há muitas discussões. Recentemente eu estava vendo um dos professores de nossas igrejas espalhadas aí pelo Brasil, lecionando uma lição, e eu fiquei chocado, né, de ver as barbaridades que ele estava falando, totalmente desinformado, totalmente tomado por uma emoção, por um partidarismo tão bobo,
onde as pessoas preferem se agarrar a palavras de homens e descartam o conhecimento, o ensinamento da palavra de Deus, e pessoas até dizendo que a eleição ou a escolha de Deus é algo diabólico. Oh, meu Deus, quanta ignorância, né? Nós podemos dizer aqui como foi dito: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que falam. Certamente, meus queridos, embora nós não conseguimos compreender na sua totalidade, nós podemos desfrutar os efeitos do plano salvador, nós podemos desfrutar os efeitos da graça nas nossas vidas. Olha para você, eu não sei se você que comentou o que eu acabei de dizer vai ouvir essa mensagem, mas olha para você, o que você fez, o que te dá direito de ser salvo? Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, nós estávamos mortos, não podíamos fazer nada em relação à nossa vida espiritual. Mas Deus, que é rico em misericórdia, no seu grande amor com que nos amou, diz Paulo aqui, ou seja, louve a Deus por Ele ter te amado ao ponto de ter estendido as suas mãos e dado vida espiritual para você. O que Deus fez? Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. E é interessante lembrar, eu disse isso em um outro vídeo, e certamente esta é a ideia que a maioria defendem, que aquele poder que Deus usou para ressuscitar a Cristo é um poder semelhante ao que Ele usa para nos salvar, ou seja, é um poder muito grande. Deus usa esse poder que Ele usou para ressuscitar a Cristo, Deus está usando para nos dar vida espiritual. Eu posso dizer que eu sou ressurreto. Cristo me ressuscitou porque eu estava morto e Ele me deu vida espiritual. Aqueles que estavam condenados ao inferno podem ser ressuscitados pelo mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Ou seja, Deus, no seu imenso amor, planejou o caminho para trazer vida para os mortos. O plano de Deus é nos tirar do cemitério e nos transportar para os lugares celestiais. É isso que Paulo diz. Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, Ele nos tira de um cemitério onde estávamos mortos e Ele nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Quem está fazendo isso é Deus. Nós não estamos tendo nenhuma participação nisso. Deus está fazendo porque Deus, Ele é um Deus de graça e misericórdia. Deus é rico em graça e misericórdia. Ou seja, embora, e de fato, a nossa condição ela é irremediável, Deus, na sua graça, Ele faz aqui uma transformação. Nós podemos ser livres de toda condenação e desfrutarmos da sua presença para sempre. Romanos 8:1 fala que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, os que estão em Cristo Jesus foram libertos, estão livres e podem viver e desfrutar desta liberdade. E por último, para nós chegarmos à parte final, nós temos a motivação de Deus na salvação. E aqui também nós vamos encontrar muitos que estão se aventurando e se arriscando e falando bobeira. Mas qual é a motivação de Deus para salvar o homem? Eu tenho ouvido pessoas falando assim que o homem não pediu para nascer e que se Deus trouxe o homem ao mundo, Deus tem uma obrigação com este homem, que Deus ele podia ter impedido que o pecado entrasse no mundo, que Deus poderia ter destruído Satanás ou Lúcifer quando este desobedeceu. A gente tem ouvido tanta barbaridade, né? E às vezes eu até tenho uma certa compreensão com tais pessoas, nesta ignorância, porque são passionais e estão aí totalmente
levados por emoções. Mas, na verdade, o que nós precisamos entender? Que Deus não tinha obrigação nenhuma conosco. Ele é Deus. Ele faz o que Ele quer. Mas a Bíblia diz que o que motivou Deus a nos salvar não foi obrigação, não foi dever, não foi qualquer outra coisa. O que de fato motivou Deus a salvar ou estender esta salvação para salvar uma humanidade que estava perdida é porque Ele é rico em misericórdia. Ou seja, Deus não fez isso porque tinha obrigação, porque foi pressionado. Ele fez isso porque é rico em misericórdia e amor. O que move o coração de Deus é o seu amor. O que move Deus é sua misericórdia. Ou seja, não era a necessidade, não era o perigo que o homem corre ou a crueldade do inferno, porque quem criou o próprio inferno foi Deus. Mas é o seu amor. Deus ama o homem que não merece esse amor. Deus age em favor do homem, pois essa é a única maneira desse homem ser salvo. Então, é pela graça que somos salvos. Deus nos dando algo que não merecíamos. Graça, como eu expliquei, favor imerecido. Não fazemos nada para merecer esta salvação ou conquistá-la, porque, como eu disse, nós estávamos mortos e éramos incapazes de fazer qualquer coisa em prol de nós mesmos. Então, pela graça, Deus ressuscitou o homem. Deus ressuscita o homem, irmãos, mesmo sem ele fazer nada. É muito importante que você entenda desta forma. O homem é pecador e Deus vem e quer dar vida para este homem que está morto em pecado. Ou seja, Deus lhe dá a vida e o transporta, ou o coloca nas regiões celestes. Como eu disse, Deus tira do cemitério e coloca este homem no lugar aonde Cristo está. Ele não nos coloca junto com outros religiosos, mas ele nos tira de uma situação de cemitério, de morte, e nos coloca junto com o Filho dele, que é aquele que morreu para nos salvar. Então, esse texto realmente é profundo, maravilhoso. Pena que o tempo, às vezes, que nós temos para destinar para esse propósito de estudo é pouco, mas eu espero que cada um de vocês possam se aprofundar nesse capítulo que é maravilhoso. Mas eu quero deixar uma palavra de conclusão. O homem, porque é pecador, se encontra separado de Deus e é incapaz de fazer qualquer coisa para mudar isso. Ponto. Deus, no seu grande amor, decide resgatá-lo para ser sua propriedade exclusiva. Ponto. Cada aspecto da nossa salvação é uma obra graciosa, uma dádiva graciosa de Deus. Por exemplo, a fé, que é o meio que nos permite ter acesso à salvação, é um dom de Deus. Então, que possamos louvar o Senhor por sua graça tão admirável, graça essa que nos trouxe uma salvação tão gloriosa. Não vem do homem para que ninguém se glorie. Talvez você está se gloriando de que fez algo diferente dos outros, mas você não fez nada diferente dos outros. Você simplesmente foi ressuscitado quando estava morto. Você não fez nada por isso. Deus, por te amar, Ele ressuscitou você através de Jesus Cristo. O homem se encontra separado de Deus por seus pecados. Isaías 59 fala sobre isso. A mão de Deus não está encolhida para que não possa salvar, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. A graça e a misericórdia de Deus possibilitou a nossa salvação. Não haveria salvação sem graça e misericórdia. O que levou Deus a nos salvar foi o seu grande amor com que nos amou. É o que o apóstolo Paulo nos diz aqui para os Efésios. E eu queria terminar a nossa lição dizendo o seguinte: tudo que está fora desse entendimento é esforço humano para querer ter participação naquilo que o homem não pode ter participação. Em outras palavras, é o homem querendo fazer gracinha.
é o homem querer ter participação de algo que não lhe diz respeito. Salvação é obra de Deus. O homem não fez nada por merecer ou para conquistar, mas Deus, por sua graça, nos salvou em Cristo Jesus. Então, que Deus te abençoe e que você desfrute desta maravilhosa graça de Deus. Que você entenda que onde o pecado abundou, a graça superabundou. Graça, 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 maravilhosa graça. A graça de Deus é que nos sustenta. Que Deus te abençoe e que você entenda, da mesma forma como o próprio Deus disse para o próprio Paulo, quando este reivindicava algo de Deus, Deus disse: Paulo, chega, a minha graça te basta. Que a graça de Deus envolva a sua vida. Amém? Que Deus nos abençoe.